preparo você tem, tá? Doutorado, cara, em direito. O cara é bruto, hein, velho? Cara... Esse aí a gente precisa, eu acho, né? Porque tem muita gente que entra na política e talvez demora até para entender o que tá acontecendo lá, né? Então a gente precisa de pessoas preparadas, né? Eu falo sempre essa questão do preparo na política, é o preparo que a gente tem que ter em qualquer coisa, né? Uma cozinheira, ela tem que saber o que ela está fazendo. É lógico que esse preparo, ele pode ser de forma diversa, não precisa ser a minha trajetória. A política não exige, não, né? Tipo assim, não existe ter formação em nada, só não, né? ser alfabetizado, né? Como concorrência, né, eleitoral, ser alfabetizado. Entre aspas, né? Mas você tem que mostrar de alguma forma. Mas, por exemplo, os cargos de diretor, técnico, eles podem ter lá a exigência mínima de currículo, tem alguns degraus. Mas, por exemplo, vereador, prefeito, basta você saber ler, né? Essa é a condição chave. Mas você não acha que talvez não exigir nada, isso pela complexidade do setor público hoje e que alguns cargos precisam entender, isso não acaba atrapalhando um pouco, não? Eu sei que às vezes a intenção é boa, no sentido de dar espaço para todo mundo, né? É democracia, né? Todo mundo poder estar ali. Mas eu acho que isso acaba gerando um pouco também de ineficiência, né? O que eu penso é o seguinte, primeiro que, obviamente, que a gente precisa ter esse preparo. Esse preparo pode vir de diversas formas. Eu não necessariamente preciso fazer um curso superior precisa ser doutor, né, para ser bem sucedido, né? E ter uma perspectiva popular. Eu falo que a sociedade, ela demanda muitas coisas e a gente precisa, às vezes, daquele líder comunitário que entende como negociar, como levar uma pauta. Essa pessoa, ela precisa também tá na política. Eu gosto da regra da abertura geral, desde que ela viesse também com um outro adicional, né? Que é o seguinte, ganhou as eleições, por exemplo, ganhou a eleição para vereador, as câmaras dos vereadores, ela tinha que ter uma escola legislativa, às vezes com parceria com a Assembleia, com o Congresso, para o cara fazer um curso ali de um mês. De universidade online, uma coisa... Exatamente. Tem cursos online mesmo, né? A ideia do Conselho Tutelar é uma ideia, assim, é lógico que eu não sugiro que seja igual a do Conselho Tutelar, mas ela tem uma perspectiva legal. Como é que é? Primeiro você faz uma prova, os que forem aprovados, não precisa ter curso superior, não precisa ter nada, você tem que fazer uma prova. Os que forem aprovados disputam o voto. O que eu acho que tinha que acontecer? Você primeiro tem que disputar o voto, e depois você tem que se preparar ali, fazer uma qualificação para você entender. Eu acho que aí nesse ponto eu sou até pró-desburocratizar. Quanto mais regras você colocar na regra do jogo para disputar uma eleição, mais você vai favorecer alguns grupos. Sim. Então é importante ter essa flexibilidade. Agora, por outro lado, a gente também precisa acreditar para o eleitor a responsabilidade de escolher uma pessoa preparada. Às vezes a população se revolta e elege o vendedor de coco. Elege um mendigo, né, que fez uma coisa... É o caso do Tiririca, né? Exatamente. Nada contra o Tiririca, mas... ótimo humorista. Humorista, então um ótimo profissional na área dele, mas não tem nenhuma trajetória política, não tem nenhuma experiência. Nem pro segmento dele, né? Você pegar, por exemplo, o segmento dos artistas. Nem liderar o próprio segmento, né? Exatamente. Aí esse é um problema, a meu ver. Não é o problema ele ser o deputado, é não ter uma pauta do segmento, não ter uma representatividade. Cara, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Porque o Helder acabou de falar em relação a, cara, dar oportunidade para todo mundo. Mas a partir do momento que você é eleito, você acaba sendo uma classe da elite ali, você tem um salário bacana e tal. Então não tem o porquê você não tá se qualificando. Fazendo cursos ali dentro, acho uma proposta interessante. Eu acredito que você tem que estar o tempo curso todo. É igual empresa. A gente tem curso aí online, na própria empresa, universidade corporativa, que a própria empresa dá os cursos dá o curso para os funcionários. Mas isso não acontece na gestão pública, né? Mas a gestão pública é o tamanho dela. Isso não é difícil para ela fazer. Ela criar um portal que vai ensinar o vereador como lidar com diversas situações, né? Isso de fato acontece. Por exemplo, você tem a Escola Nacional de Administração Pública, você tem a Escola do Tribunal de Contas. Mas não é obrigatório, talvez. Mas não é obrigatório. Né? O que eu acredito que seria algo interessante é que isso, como na faculdade você tem que cumprir um tanto de horas complementares, né? Seria interessante a gente estabelecer que, olha, todos os vereadores têm que ter um tanto de horas, mesmo que alguns façam por picaretagem, vai ter muita gente séria. Que vai aprender mesmo, né? E aí é o seguinte, é igual a qualificação de empresa. Você pode dar um curso para 100 empregados, 90 fazerem um bom curso e os 10 não fazerem. Daqui 4 anos, o patrão, que é o povo, vai poder demitir aquele cara, né? Fala assim, esse cara aqui não se capacitou, não se preparou, né?
Poxa, eu acho que essa linha aí é muito importante para o Brasil, porque, pensa bem, para a gente ter... O Brasil é governado de cima para baixo, né? Lógico, o povo elege o pessoal e tudo mais. Mas se as pessoas que estão na liderança da política estivessem mais capacitadas, que fosse depois de ser eleito, por exemplo, a gente teria melhores ideias, a análise dos projetos seria feita com mais critério. Sei lá, eu acho que ia melhorar a eficiência como um todo. Até mesmo, eu acho que deve entrar gente lá, por exemplo, que não entende a questão da burocracia. Exatamente. Por exemplo, que é um tema, né, que a gente vai até abordar muito aqui hoje. Deve entrar pessoas lá que não sabem nem por onde começar e não sabem nem o que afeta isso. E aí, se você não tem pessoas entendendo isso, como é que você vai ter mudança? Exatamente. Isso aí, eu acho que tem um pouco... E tem coisas que a gente tem que aprender como funciona. Eu entendo o cidadão normal, né, comum, e aí eu falo comum aqui não no sentido de que os políticos não são cidadão comum, mas é porque eles acabam sendo alçados a uma posição de elite, né, como foi falado aqui, não é só a elite financeira, mas aos representantes. Eu entendo uma pessoa que está ali no dia a dia, um empresário, um comerciante, ele não entender como que o Estado se organiza. Agora, quem está na política, ele tem que entender divisão de poderes, qual é a competência, porque senão daqui a pouco está o cara ali falando que vai implementar o piso da enfermagem, quando na verdade ele não tem nem competência para isso. Foge até da alçada dele. Então, quanto mais a gente explicar para quem está dentro da política, e esse é um princípio que eu levei na Secretaria Municipal de Fazenda. Eu falava com o meu time, vocês têm que qualificar, porque as coisas mudam. O mundo hoje muda muito rápido. As normativas mudam, você vê. A tecnologia, daqui a um ano, provavelmente o modelo que a gente tem de comunicação vai ser outro. Se você não tiver antenado, na hora que você vê, o troço já mudou todo e você perdeu o bonde da história. E acontece isso no setor público. O cara fica ali com as mesmas práticas. Não é que essas práticas eram erradas. Quando ele começou, aquelas práticas eram certas. Mas o mundo mudou. Eu falo que na política, como na vida, uma empresa, quando você dá um passo, o mundo que se formou daquele passo, ele mudou. Sim. Ele já é outro. E está mudando cada vez mais rápido, né? Cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido o negócio. E a gente, eu falo assim, para a gente entender um pouco essa perspectiva, né? Por exemplo, quando eu implemento uma política pública, falo assim, vou criar um auxílio de R$600. Os 2, 3 primeiros meses é de adaptação. Só que daqui 3 meses, o próprio entorno já percebeu como funciona e captura o entorno, né? Captura aquele benefício. Se você não rever ele de ano em ano, você pode ter uma política ineficaz. Ela era boa lá atrás. Você começa a pagar pessoas que não precisam. Exatamente. Então é igual a empresa. Você pega uma empresa, no primeiro ano, aquelas práticas precisam ser revistas. Com certeza. Porque elas já não têm mais a efetividade que tinha antes.